Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar do capítulo 9, a partir do versículo 19 até o versículo 31, de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos algumas coisas que já foram ditas, apenas para relembrarmos. Lá no capítulo 7, lá no versículo 59, 60, nós vamos ter ali a morte de Estevão. Saulo, ele presenciou a morte de Estevão. Lá no versículo 60 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, Saulo, ele presenciou a morte de Estevão, os mantos foram colocados ali aos pés de Saulo, mas ele não fez nada, ele presenciou a morte, e a partir daí nós vamos ter um desencadeamento de uma grande perseguição à igreja, né? E os apóstolos vão ficar em Jerusalém, mas aqueles que não são apóstolos, eles vão seguir para a Judéia e Samaria. E aí a gente vai ver a figura de Felipe. Felipe, que não é um apóstolo, tendo em vista que o próprio texto afirma, né, e eu já disse isso, que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Felipe, ele vai para Samaria. Felipe é um dos diáconos, né, que também é um evangelista. Ele segue para Samaria, e chegando em Samaria ele começa a pregar o evangelho, e os samaritanos começam a se converter. Lá em Samaria há um homem chamado Simão, o mago, né, que detinha ali o poder sobre a vida das pessoas, né, através de magias, de mentiras, enfim. Mas Felipe começa a pregar o evangelho, a palavra da verdade. As pessoas deixam a mentira para ouvir a verdade e se convertem. E aí nós vamos ver que dois apóstolos são enviados para Samaria. Chegando lá, esses apóstolos, eles veem que os samaritanos estão se convertendo. Pedro e João são esses apóstolos, né? Lá eles oram por eles, eles recebem o Espírito Santo, né? E tendo feito isso, eles voltam então para Jerusalém. E na volta para Jerusalém, eles passam pelas cidades, que são cidades samaritanas, e continuam pregando, e as pessoas vão se convertendo. Ou seja, há um grande avivamento em Samaria. Possivelmente, chegando em Jerusalém, eles vão contar isso aos apóstolos, que vão entender que a promessa não é só para os judeus, mas para todos os povos, tendo em vista que Samaria era um povo odiado pelo povo judeu, porque eram os judeus que haviam se misturado com povos pagãos, né? E claro, essa é uma visão bastante superficial. Para falar de Samaria, a gente precisaria de pelo menos uma aula completa para falarmos um pouco melhor sobre a questão de Samaria. Mas basicamente é isso. Eu quero trazer à memória dos irmãos algumas coisas que aconteceram. Esse Simão, ele vai oferecer dinheiro para receber o poder que havia sido derramado sobre Pedro e João, e aí ele mostra que houve uma falsa conversão desse homem, né? Na verdade, ele era movido pelo poder. E nós vamos ter Felipe, então, sendo retirado de Samaria pelo Espírito Santo, sendo levado para o sul, para uma estrada deserta, né, que desce de Jerusalém a Gaza. Ali ele vai ter um encontro com o eunuco, um tesoureiro, né, da rainha dos etíopes. Era um homem importante dentro desse povo, e ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus, e ele estava numa carruagem, lendo ali, e eu disse que ele estava lendo um texto que está em Isaías 53, né? E é claro que o texto que está em Atos dos Apóstolos não vai ser uma cópia do texto que está em Isaías 53. Precisamos lembrar que aqui há um relato, não é? Uma narração coordenada dos fatos, que Lucas, um médico, ele colhe essas informações e relata no seu livro. Então não quer dizer que é uma cópia do texto que está lá,
mas o que ele estava lendo é exatamente o que é colocado aqui, exatamente na ideia, no conteúdo, na mensagem, mas não é palavra a palavra, amém? E então nós vamos ter aqui, através de um relato, fazendo uma referência a Isaías 53, versículos 7 e 8, e era exatamente o que esse eunuco estava lendo, e eu vou ler para os irmãos, e a gente está fazendo aqui uma retrospectiva para lembrar aos irmãos algumas coisas que nós já falamos, amados. Lá no versículo 32 do capítulo 8, diz assim: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco estava lendo isto. E Felipe então pergunta ao eunuco: você entende o que você está lendo? E o eunuco ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz: olha, como eu posso entender se não tem quem me explique? E é muito interessante a gente compreender que muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia, eu já falei isso, mas elas vão precisar de alguém que explique, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Nós vamos ter aqui uma visão clara de que Felipe precisa anunciar o Evangelho, precisa explicar o Evangelho, e nós vamos ver a aplicação do Evangelho na vida de uma pessoa, desse eunuco. Veja no versículo 34, diz assim: o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Veja que ele já estava lendo a palavra, mas foi necessário que Felipe anunciasse. Ainda que ele lia, ele não compreendia. Então ele pede a Felipe que lhe explique quem é, de quem está falando, de quem o texto está falando. O profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa. E nós falamos um pouco sobre isso, não é? Vemos Felipe anunciando, vamos ver esse eunuco ouvindo, Felipe explica e ele compreende, e a partir da compreensão de Felipe, ele vê um punhado de água, não se sabe a quantidade de água, mas ele vê a água e ele diz: o que me impede de ser batizado? E Felipe diz a ele: se creres de todo o coração. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele é batizado. Felipe então ele batiza esse homem, e esse homem agora ele volta para sua terra com alegria, batizado, e diz a tradição que esse homem foi um evangelista na sua terra e muitas vidas se converteram. Veja que há uma visão muito interessante, porque Felipe estava pregando para uma multidão de pessoas em Samaria, havia um grande avivamento, mas o Espírito Santo de Deus tira Felipe para ele pregar para um único homem, e nós vemos aqui que o Espírito Santo é quem conduz essa obra de evangelização, essa obra missionária. É ele o chefe, que comanda missões, é ele quem conduz as pessoas para os lugares e para colocar aonde as pessoas têm necessidade de ouvir a palavra de Deus. E Felipe então foi levado para pregar para esse eunuco, tendo anunciado, explicado, e depois nós vemos a aplicação da palavra, porque tendo compreendido a mensagem do Evangelho, agora este homem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é batizado, e volta para sua terra, e Felipe então ele é levado pelo Espírito Santo para uma outra região. E logo após isso nós vamos ver então, lá no capítulo 9, a conversão de Saulo, o maior missionário da história do cristianismo. Claro que eu já falei que quando falamos isso não levamos em consideração Jesus Cristo, ele é incomparável, tudo é feito através do poder do Espírito Santo, e a obra é a obra de salvação do próprio Deus, e nós vemos aqui então a conversão desse homem, Saulo, um homem que era perseguidor da igreja, era um legalista, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei. É preciso ressaltar que Saulo acreditava estar fazendo a vontade de Deus, mas ele perseguia, matava os santos de Deus, como já vimos, ele presenciando a morte de Estevão, e não fazendo nada. Então ele acreditava que estava cumprindo a vontade de Deus. Ele conhecia a letra da lei, mas ele não conhecia o Deus da graça. Ele precisava entender quem era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, um Deus que nos salvou pela graça e não pelo cumprimento da lei.
A lei ela nunca foi introduzida no intuito de salvação, né? Na verdade, a lei ela reflete um pouco da santidade de Deus, não é? A lei mostra o quanto nós somos transgressores, não é? Aos olhos de Deus, né? O quanto nós somos pecadores, e nos dá a possibilidade de nós buscarmos, nos enquadrarmos naquilo que Deus deseja, né? Que seus filhos sejam, como seus filhos devem se comportar. Mas veja, eu estou usando aqui uma versão da Bíblia NVI, pode ser que algumas coisas na sua Bíblia estejam um pouquinho diferentes, mas então já no capítulo 9, e eu ainda estou fazendo uma retrospectiva daquilo que nós falamos, nós vemos lá no versículo 1, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e sua Bíblia, se for NVI, você vai perceber que a palavra caminho começa com uma letra maiúscula, que não significa o trajeto a ser percorrido, mas está apontando para Jesus Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então assim era a vida de Saulo. Saulo perseguia, Saulo prendia os santos do Senhor, pediu carta para entrar nas sinagogas. E sinagogas a gente precisa saber que a assembleia também significa assembleia, né? E lá ele prendia essas pessoas e levava para Jerusalém. Veja, só que em sua viagem, né, quando ele estava se aproximando ali de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E é interessante a gente pensar que Jesus em glória, ele aparece ali para Saulo, né? E Saulo automaticamente se ajoelha, ele cai por terra, não é? E ele ouve a voz, ele consegue entender o que a voz está dizendo a ele, né? Ou seja, Saulo estava diante do seu pastor, né? A palavra do Senhor diz, né? O próprio Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Saulo então está ouvindo a voz do seu pastor, não é? E agora ele vai ter um encontro com Jesus, um encontro transformador, um encontro que vai mudar toda a compreensão dele. E nesse encontro nós vamos ver aqui, já estamos vendo alguns pontos da conversão de Saulo. Primeiro, só se ajoelha diante do Senhor quem é servo. E eu já falei isso. E só chama Jesus Cristo de Senhor quem é servo. Ou seja, diante do Rei da Glória, Saulo ele se prostra, Saulo ele chama de Senhor. E veja, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Veja, Saulo não viajava sozinho, ele viajava com alguns homens, né? Mas esses homens ficaram emudecidos, eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo seus olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. E eu disse: olha, nós estamos vendo aqui os sinais da conversão de Saulo. Primeiro ele se prostra, depois ele chama Jesus de Senhor. Agora ele fica 3 dias cego, ele não come, não bebe, ou seja, ele jejua, não é? E agora ele vai ter um encontro, o próprio Deus vai mandar uma pessoa até ele. Veja, no versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E aí eu pontuei isto como mais um sinal da conversão de Saulo, porque só ora a Deus, só ora ao Senhor Jesus Cristo aquele que o conhece, aquele que tem intimidade com ele, aquele que teve um encontro com ele e que entende que Jesus Cristo é o Senhor, né? E Saulo então ele começa a dar os sinais da sua conversão, né? Jejuando, orando, se prostrando, chamando Jesus de Senhor. E é claro que Ananias ele vai ficar com medo, porque a fama de Saulo era muito grande como perseguidor, como devastador da igreja. Era uma fama enorme. E as pessoas tinham medo dele, porque ele aprisionava os santos do Senhor. Então Ananias responde: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome.
Mas agora aqui a gente vai ver mais um sinal da conversão de Saulo. Mas o Senhor disse a Ananias, no versículo 15 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: vá, este homem é meu instrumento. E todo aquele que serve ao Senhor Jesus é instrumento do Senhor, né? Então, aqui estão alguns sinais da conversão de Saulo. Saulo agora ele não é mais um instrumento de morte, mas é um instrumento de vida. Saulo agora não é mais perseguidor, mas ele vai passar a ser perseguido por causa do nome de Jesus. E tudo isso faz parte da vida daquele que vive para Jesus, que vive para anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade do Senhor, anunciar para o mundo que existe um Salvador e só Ele salva. Não existe salvação em mais nenhum outro. Todos nós fomos chamados para sermos instrumentos de Deus, para orarmos, para jejuarmos, para chamarmos Jesus de Senhor, para nos prostrarmos somente diante dele. E são alguns sinais. Mas eu não quero agora entrar no estudo antes de citar esse versículo. Veja, que é o versículo 17 do capítulo 9. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Agora Saulo é irmão. Saulo agora faz parte da família de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e o confessa como Senhor e Salvador. Então faz parte da família de Jesus. E nós vemos aqui Ananias, que estava com medo desse homem, ouvindo a Deus. Ele vai lá e estende suas mãos sobre a vida de Saulo e o chama de irmão, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui alguns sinais da conversão de Saulo. E não dava para não falar a respeito de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem vai ser usado por Deus, ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos ainda no versículo 18 do capítulo 9 que ele foi batizado. Ou seja, são muitos os sinais da conversão de Saulo. Mas todo aquele que se converte ao Senhor e conhece a Jesus Cristo, se apaixona pela sua obra, a obra salvadora do Senhor, e também deseja proclamar e anunciar o Evangelho. E esse também é um dos sinais daqueles que se convertem, não é? Entendendo que foi salvo pela graça, e não por obras, e não por cumprimento de lei, e não por conhecer a letra da lei, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos compreender isso, que nós, Igreja do Senhor, fomos chamados para proclamar, para anunciar, para que outras pessoas possam conhecer Jesus e serem transformadas, assim como Saulo. Possivelmente você tem alguém na sua família que você entende que o coração é tão duro, tão duro, tão duro, que você tem orado tanto, e talvez você diga: não vai se converter. Mas eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não tem um coração tão duro que não possa ser quebrantado pelo Senhor, que não tem um joelho tão endurecido que não se dobre diante dos reis dos reis, do Rei dos Reis. Se você ora por alguém e essa pessoa ainda não se converteu, não deixe de orar. Porque Saulo era um perseguidor da igreja, Saulo era um devastador da igreja, Saulo era uma pessoa que respirava a morte, como diz a palavra de Deus, que perseguia os santos do Senhor, que aprisionava os santos do Senhor. Ele acreditava estar fazendo certo, mas o dia que ele teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado. E nós vemos aqui muitos sinais da sua transformação, cheio do Espírito Santo, chamando Jesus Cristo de Senhor, se prostrando diante do Senhor, jejuando, orando. Agora Ananias o chama de irmão, mostrando que ele faz parte da família de Jesus Cristo. Isso também pode acontecer com essa pessoa por quem você tem orado, e você precisa crer e confiar e continuar orando, permanecer crendo que Jesus pode sim fazer a obra nesse seu parente, nessa pessoa por quem você tem orado. Paulo, ele tinha um coração voltado para a lei, cresceu aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, mas o dia que ele encontrou com Jesus, ele se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. E agora sim nós vamos para a nossa aula, que é a partir do versículo 19 do capítulo 9 até o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 19 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: e depois de comer recuperou as forças, e Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Veja, depois de dar todos esses sinais, agora vem o desejo por pregar e fazer com que as pessoas compreendam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora ele não persegue mais,
mas agora ele é um proclamador da palavra de Deus. Ele é um proclamador, um anunciador de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A transformação da vida de Saulo é completa. Não existe uma conversão, e eu já falei isso, parcial. Ou você se converte ou você não se converte. A santificação é um processo, mas a conversão é um fato, ela acontece, é uma conversão, é mudança de direção, mudança de comportamento. Não tem como você permanecer o mesmo o dia em que você, depois que você encontrou com Cristo, você se transforma, a sua vida é transformada porque você começa a compreender quem é Jesus, o que ele fez por você e por mim, e começa a desejar isso para o seu próximo. E você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como Saulo, ou o apóstolo Paulo, mais conhecido como apóstolo Paulo, né, passou a ser um instrumento de Deus. Ele era um instrumento de morte, mas agora ele vai ser um instrumento de vida, porque ele vai pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja, versículo 21 do capítulo 9. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Traz perplexidade ao mundo a transformação que Jesus faz no homem, mas só ele pode fazer essa transformação. É preciso que a gente compreenda, enquanto igreja, que nós somos os instrumentos para que esse encontro aconteça. Não quer dizer que Jesus depende de nós. Na verdade, nós trabalhamos na obra por misericórdia de Deus. Deus não precisa de mim ou de você para fazer a sua obra. Nós é que precisamos fazer parte da obra de Deus. Nós é que necessitamos fazer parte da obra de Deus. Nós é que necessitamos entender que somos instrumentos de Deus para que o mundo o conheça, para que o mundo fique perplexo, vendo a mudança que Jesus faz em nós, para que eles possam testemunhar quem é Jesus. À medida em que a minha vida é transformada, à medida que aquele que falava palavrão não fala mais, à medida que aquele que gostava de certas coisas já não gosta mais, à medida que a nossa vida mudou diante da sociedade, aqueles que lidam conosco no dia a dia veem essa transformação e desejam essa transformação. Ficam perplexos num primeiro momento porque olham para nós como aqueles que eram, mas veem aquilo que aconteceu em nossas vidas, como fomos transformados. Veja, versículo 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. É claro que eles se confundiam porque tinham a visão de Saulo o perseguidor, de Saulo o devastador, mas agora Saulo é o proclamador, é o anunciador das boas novas, da verdade de Jesus, de que Jesus é sim o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus que transforma, que muda a história de vida do homem. Veja, versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Agora, em vez de perseguir para matar, ele é perseguido para ser morto. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Saulo agora é perseguido. Saulo agora é perseguido por causa do nome de Jesus. Amados, eu já falei isso e eu vou repetir. Se você, como igreja do Senhor, acredita que nós podemos ser amigos do mundo ou o mundo pode ser nosso amigo, você está completamente enganado. A palavra do Senhor diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Está lá na carta de Timóteo. Amados, não tem como a gente pregar a verdade num mundo que vive pela mentira ou pelo mentiroso e achar que não seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Faz parte de quem é crente, de quem crê no Senhor Jesus Cristo. O mundo é confrontado com a verdade. E o mundo reage contra isso. E nós precisamos entender que muitas vezes a gente se abate com isso, mas na verdade nós deveríamos de nos alegrar. Não fazemos as coisas para sermos perseguidos, mas a perseguição do mundo só nos mostra que nós não somos do mundo, mas que nós pertencemos ao reino de Deus, que somos cidadãos do reino de Deus.
Saulo agora, o Paulo agora é perseguido. Agora o mundo quer matar aquele que era usado para perseguir os santos do Senhor. Uma vez que ele foi transformado, o mundo se volta contra Paulo, querendo matá-lo, e ele precisa fugir. Veja, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Ou seja, a imagem de Saulo ainda vinha junto com ele, as pessoas ainda tinham medo dele. Mas veja, esse homem de tamanha importância na vida de Saulo, chamado Barnabé, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de Barnabé, né? Muitas vezes as pessoas dizem Barnabé foi um homem abençoado porque Saulo caminhou com Barnabé, mas Barnabé foi um homem importantíssimo na vida de Saulo. É ele quem testifica diante dos apóstolos aquilo que Cristo fez na vida de Saulo, ou na vida de Paulo, e chancela dizendo, não, ele foi sim alcançado pelo Senhor Jesus, ele prega a palavra de Deus, ele anuncia para o mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, diante dos apóstolos. Versículo 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ele se edificava e ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo de Deus, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E nós vamos ver essa expressão no livro de Atos, que a igreja crescia em número, não é? A perseguição fez com que as pessoas se espalhassem, pregassem o evangelho, e mais pessoas ouvissem, e mais pessoas se convertessem. Amados, não estou dizendo aqui que a igreja precisa ser perseguida. Não é isso. A igreja precisa proclamar o evangelho, independente de perseguição ou não. Mas o que eu quero dizer a você é que a igreja será sempre perseguida, porque ela prega a verdade, e é uma verdade pela qual o mundo não vive. E o mundo é confrontado nos seus atos, nas suas práticas. Mas a igreja não pode deixar de proclamar, de anunciar a verdade. Porque é assim, ouvindo a verdade, que as pessoas são libertas. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Então nós precisamos ser esse instrumento de Deus, pregando a verdade no mundo para que as pessoas sejam libertas. E assim a igreja ela é acrescentada. A igreja cresce quando as pessoas que formam a igreja, na verdade, quando eu digo igreja, amados, eu estou dizendo as pessoas que compõem a igreja do Senhor. A igreja ela é acrescentada de vidas quando nós, como instrumentos de Deus, proclamamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho. Veja que quanto mais as pessoas proclamam, anunciam, mais pessoas ouvem, mais pessoas creem e mais pessoas se convertem. E mais pessoas se tornam família de Jesus. Então, não tem como a igreja crescer sem que a gente proclame, sem que a gente anuncie, sem que a gente diga para o mundo que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus e que é nele que está a salvação. A igreja, ela crescia porque as pessoas pregavam corajosamente e viviam no temor do Senhor. E é muito interessante a gente entender que a igreja precisa viver no temor do Senhor. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo nessa obra, e as pessoas elas são acrescentadas à igreja e a igreja precisa viver no temor do Senhor. Precisa pregar corajosamente. Eu quero deixar aqui para finalizar essa mensagem que vimos muitos sinais da conversão de Saulo, mas também vemos que todo aquele que se converte, ele tem o desejo de fazer com que outras pessoas conheçam o seu Deus, o Deus que lhe salvou, o Deus que libertou. E nós, como igreja do Senhor, precisamos trazer conosco no coração esse sentimento, esse desejo de fazer com que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, porque é assim que elas vão ser libertas, é assim que elas vão ser transformadas. É nele que está a salvação, e nós temos essa palavra da verdade que faz com que o homem seja confrontado nas suas práticas. Amados, ficamos por aqui nessa escola bíblica dominical.
Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Fiquem na graça e na paz de Jesus.